a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Então, vamos fechar os nossos olhos, quem ficar confortável para isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e vamos fazer a nossa prece introdutória do trabalho, dizendo assim: Jesus, nosso mestre, nosso amigo, mais uma vez estamos reunidos aqui, em Teu santo nome, buscando o Teu amor, a Tua paz, o Teu entendimento. Mais uma noite de terça-feira, que temos a nossa palestra maravilhosa e que temos esse encontro também tão bom. Uma noite que sentimos a espiritualidade benfazeja ao nosso redor, uma noite em que ouvimos as palavras do Evangelho, a noite em que escutamos a música que eleva o nosso sentimento ao Criador. É mais uma oportunidade que temos na noite de hoje de esclarecer as nossas mentes e abrir o nosso coração para o entendimento e para o amor. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos ainda, mas sabemos que o nosso destino um dia será a perfeição. Estar aqui hoje é uma escolha. Escolher ouvir a palavra de Jesus, escolher estar aqui para receber o benefício que a espiritualidade já preparou para nós, através dessa respiração, dessa prece, através desse desejo maravilhoso de sentir Jesus dentro do coração. Ouvir palavras de encorajamento para que do lado de fora possamos ser um pouco mais generosos, compassivos e bondosos. O mundo realmente precisa de luz, de compreensão e de mais amor. Quando nos destinamos a vir a uma casa espírita, percebemos que a espiritualidade nos fala de perdão, de entendimento. Como essa página maravilhosa está dizendo para nós: não ouvides. Não devolve para o outro o que ele endereçou para você negativamente. Se você conseguir, através de uma prece do seu silêncio, transmuta isso em perdão e amor, porque todos sairão ganhando com essa sua atitude. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, a nossa Mãe Maria, agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos imensamente a espiritualidade da noite, responsável por esse momento que estamos vivendo, por ter preparado esse ambiente tão propício aos nossos corações, para que sejamos paz, para que sintamos paz e para que possamos retornar muito melhor do que aqui chegamos, porque ao sair daqui levaremos junto do nosso coração e na nossa mente todo o bem que está sobre nós agora, todo esse amor que Jesus derrama lá do alto para nós agora, e a espiritualidade querida. Muito obrigado pelo trabalho e que nessa noite possamos estar juntinho do Senhor e que o nosso querido irmão que veio até aqui com boa vontade, com o coração cheio de amor, possa passar essa mensagem tão maravilhosa que o Espiritismo nos mostra. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Então, hoje, dia 25, né? O nosso tema é convidar os pobres e os extropiados, dar sem esperar retribuição. Capítulo 13, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Quem vai falar para a gente é o nosso querido amigo Paulo Roberto, Centro Espírita Seara de Jesus. Bem-vindo. Não? Peraí, estou errado aqui. Qual é o nome do centro? Vicente de Paula. Não, fui eu que li errado, desculpa. Vicente de Paula, porque eu li na parte de cima. Tem que usar um outro óculos, não sei se não está dando. Às vezes o pessoal bota até um Paulo aí, né? Mas o Paulo é corruptela, é Paulo. Não só o nome do centro, não, o nome da entidade mesmo é Vicente de Paulo. Vicente Paulo. Seja muito bem-vindo. Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Realmente, como foi falado na prece, a gente possa, ao ferir, receber esse plano espiritual magnífico, né? Capitaneado pelo Dr. José de Menezes, tudo aquilo que a gente precisa e veio buscar. Então, na noite de hoje, o título da palestra é o título de uma das parábolas que Jesus trouxe para nós. Né? Ele falou o tempo inteiro, praticamente, em parábolas, a fim de que o povo daquela ocasião, ou seja, nós, naquela ocasião, muito menos evoluídos do que ainda somos, conseguisse entender, já que ainda estava naquela época do dente por dente, olho por olho, de Moisés. E quando Jesus veio à Terra, ele veio justamente para dar início a uma nova era. Até o momento que ele veio, uma era primitiva. Com a chegada de Jesus à Terra é que começou a era que nós escutamos e lemos nos livros espíritas, a era de provas e de expiações. E o Mestre veio exatamente por isso, para nos dar condições, para nos educar e poder enfrentar as provas e as expiações que viriam. 2000 anos, até mais um pouco, de provas, para que a gente tivesse condições de permanecer na Terra para a nova era que está chegando. Segundo alguns estudiosos, já chegou, já estamos até dentro dela, segundo alguns estudiosos. Segundo outros, só lá para 2057, até de qualquer maneira. Então, para que a gente possa permanecer aqui na Terra, nessa nova era, a era de regeneração, Jesus veio nos educar, ou reeducar, veio nos preparar, porque senão a gente não fica, não. Quem tiver da metade para baixo, já está saindo da Terra, no mínimo, desde a Primeira Guerra, tempo da Primeira Guerra Mundial, século passado. Quem sabe antes, a gente não sabe. Já estão tirando o pessoal daqui aos lotes. Por quê? Porque há necessidade de outros reencarnarem nas suas últimas oportunidades de aqui permanecerem, e também outros de nós que precisamos evoluir, não poderíamos, com tudo isso que está acontecendo, que estaria muito pior se muita gente não tivesse sido tirada. Nós não reclamamos, infelizmente, ou felizmente, de tudo que está acontecendo no mundo, não é só no nosso país, no mundo. Então, esses irmãos estariam com outros ainda piores do que eles, talvez. Reencarnados, talvez já, ou sem dúvida. Então, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, lá está escrito, uma delas, das primeiras, se não me engano, é aquela que diz: bem-aventurados os mansos, se eu não me engano é essa, tá? Porque eles herdarão a terra. Há algumas traduções que colocam porque eles possuirão a terra, o que é, evidentemente, a mesma coisa. Olha, então Jesus estava preparando a gente, naquele momento, para o futuro. Olha o tempo do verbo. Quase todas as bem-aventuranças, o verbo está no futuro. Confiram depois para vocês verem. E as que não estão, não invalidam a missão do Cristo. Era para aquele momento? Como? Qual é o ser humano que em qualquer
época da humanidade muda instantaneamente, se transforma rapidamente? Ninguém. É preciso o quê? Que a gente desperte e comece um esforço de renovação íntima para poder, aos poucos, se preparar para o que vem na vida dele e para o que vai chegar ainda. Então, ele falava em parábolas para chocar em alguns momentos as pessoas daquela época, ou para fazer com que elas pudessem entendê-lo. Porque não era fácil entender Jesus, não. Se hoje a gente não entende muito pouco, imagina nós mesmos e outros naquela época. Como a gente entendeu o pensamento de um espírito sublime, um Cristo planetário. Cristo quer dizer unido ou jungido a Deus perfeito. O pensamento de um espírito perfeito, se ele viesse e falasse da maneira que ele gostaria de falar, alguém ia entender alguma coisa naquela época? Não ia. Então ele tinha que chegar e falar do boi, do poço, da vinha, da plantação das oliveiras, etc. E aí jogava as historinhas, né? Jogava as parábolas. A de hoje é convidai os pobres e os expropriados. Minha esposa, quando eu ia saindo de casa, ela disse assim: mas o título é esse mesmo, expropriados? Eu disse: você está estranhando, é que essa palavra não é usada, né? Há muito tempo mais, né? Ela deve ser muito antiga mesmo. Aí ela ficou assim: porque eu estou entendendo o que você está falando, mas está certo, está no Evangelho. E aqui, o bacana é que diz assim: dizia mais ainda ao que o tinha convidado. Nós vamos retroceder daqui a pouquinho para ficar mais claro ainda o que está aqui. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, aleijados, coxos, e serás bem-aventurado, quer dizer, feliz. Porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Então vocês sabem que ressurreição não existe. Então pode estar se referindo a quem escuta isso, né? A ressurreição no momento que você deixa o corpo de carne no seu ciclo de decomposição e vai já para o plano espiritual, você ressurgiu de certa maneira na vida. Você continua vivendo, ou era o corpo que vivia? Você sabe que não, ele até desaparece, né? Todas aquelas moléculas, todos aqueles átomos de moléculas são carregados pela chuva, animais comem pedaços do corpo ainda, vento, enfim, ele desaparece. Todo ser ou toda coisa material, ela tem um prazo de validade. É o plástico, pode demorar, mas tem. É a madeira, é o corpo humano. E na ressurreição, quando você cai em si, que muita gente demora muito para cair em si, poxa, eu estou, entre aspas, morto, você ressurgiu. Mas também pode ser que essa palavra ressurreição seja a reencarnação. Porque a palavra reencarnação não existia na época de Jesus. Então, em momento nenhum, vocês vão encontrar Jesus falando a palavra reencarnação. Ela não existia, como outras ainda, né? Por exemplo, quando Jesus tirou da crise o Lázaro, irmão de Marta e Maria, considerado morto, o filho da viúva de Caim, idem,
a filha do chefe da sinagoga chamado Jairo. Foram 3 casos registrados nos evangelhos, né? Que se dizia no passado que estavam mortos e que foram ressuscitados. A ciência já mostrou para nós que, evidentemente, isso não é possível. Então, o que aconteceu quando Jesus trouxe a vitalidade para aquele corpo novamente? Eles estavam sob um ataque de letargia, né? Até muitos de nós, eu aprendi da maneira que eu vou falar agora, chama de um ataque de catalepsia, mas não é a mesma coisa, porque a catalepsia enrijece partes do corpo, já a letargia enrijece todo o corpo, a pessoa fica descorada, parecendo que já é um cadáver, fica com o mínimo de respiração possível, o mínimo da circulação sanguínea possível. Então, para os antigos, estava morto, mas não estava. Jesus, quando soube, eu vou fazer uma digressão aqui rapidinha, que é bacana para a gente ver a grandiosidade do mestre, né, da missão dele cada vez mais. Então Jesus recebeu o pedido de socorro das irmãs de Lázaro. Ele estava a 4 dias de distância. Quando ele soube daquilo, que a colocação foi feita assim, Maria manda te dizer que aquele que tu amas, Jesus amava muito os 3 irmãos, particularmente a Lázaro. Maria manda te dizer que aquele a quem tu amas está muito mal. Precisa que você venha depressa aqui. Ele ficou lá mais 2 dias. O que ele falou naquele momento? A enfermidade de Lázaro não é para a morte. Olha só. Ele deixou claro. A enfermidade de Lázaro não é para a morte. Lázaro dorme. Como é que ele ia falar letargia naquela época? Lázaro dorme. Então o pessoal já está dormindo, o mestre está falando. E ficou 2 dias ali. Terminados esses 2 dias, ele foi andando mais 2 dias. Então, quando ele chegou lá, realmente eram 4 dias de distância. Tirai a pedra. Tinha aquele buraco na rocha e uma pedra colocada ali a título de pó. Mas, Senhor, já deve estar cheirando mal, tem 4 dias. Tirai a pedra. E quando tiraram, estava aquele corpo envolto naquelas ataduras, que era a costura dos hebreus e até de outros povos também. E Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E ele veio todo sem jeito, todo amarrado naquelas ataduras, né? Desamarrai. O pessoal lá, todo mundo aí sem entender direito, para tirar as ataduras de Lázaro. E ele mandou ele andar. Só o fato dele vir andando, e andou mais ainda, já ativava a circulação. E também, eu não estou me lembrando do texto se deram de comer a ele, porque são 3 episódios, em 2 se dá de comer, se eu não estou enganado, em um não. Não está escrito, claro que mandou dar a comida. Para quê? Para ativar o corpo, tá? A circulação e a respiração, complementando o passe magnético que ele estava dando. Mas Jesus deu um passe que fala no Evangelho que tocou em Lázaro, não. Mas o passe magnético, vocês todos estudaram isso aqui, eu tenho certeza. Essa casa aqui é magnífica. É um oásis para vocês e para outras pessoas mais de Barra do Piraí. A gente se sente muito bem falando aqui. E toda a equipe, por sinal, tem a minha razão para estar falando isso. Então, o passe magnético é pelo olhar. Não precisaria a gente estar com a imposição de mãos, como Jesus fez na maioria dos casos, como Paulo apóstolo só trabalhou com a imposição de mãos, Pedro, quem mais que eu podia lembrar? Ananias, lembra quando Paulo apóstolo apareceu Jesus com uma luz intensa e ele caiu do cavalo nas portas da cidade de Damasco? Vocês lembram da passagem, está no Evangelho também. E até no livro do Chico, Xavier e tal, caiu, perdeu a visão, aquela luz ofuscou ali e tal. Quem sois, Senhor? Eu sou aquele a quem tu persegues.
Que queres de mim? Levanta-te e vai até Damasco. Lá procura um homem chamado Ananias. Lá você vai saber o que tem que fazer. E ele foi sem enxergar nada, conduzido por alguém. E quando encontrou Ananias, qual foi o passo que foi dado em Ananias, no Paulo Apóstolo? Imposição de mãos. Como Chico dizia, no pinga-fogo, se não me engano, 2, o Chico falou, meu filho, dando uma resposta, meu filho, aqui a gente põe as mãos, o resto é Jesus quem faz. Linguagem mineirinha, né, do homem simples, do povo que ele era, aqui a gente põe as mãos, é impor, né, e Jesus faz o resto. Então o passo era dado pelo olhar. Nós é que ainda, na maioria, pelo menos, creio que quase toda a totalidade de nós, não tem condições de dar um passo pelo olhar. Ou tem, né? Tem gente aí que a gente não conhece, está trabalhando muito melhor do que vários de nós ou todos nós. Bom, aí elas veio para fora. Um magnetismo poderosíssimo do Cristo planetário. O acompanhamento espiritual que ele tinha. E depois ele andou e se alimentou, voltou a vitalidade toda aquele corpo. Então, morte no sentido usual que a gente aprendeu a falar, a achar que não existe. Porque o morte é acabar tudo, desaparecer, nunca mais vai existir, não vou ver mais fulano. Naquele mesmo dia, se ele for capaz, ele pode comunicar para você. Kardec, Bezerra de Menezes e aquele paulista, foi quem mais entendeu Kardec, segundo Emmanuel, aquele jornalista, quem vai me ajudar? Autor famoso, hoje, gente, estão iguais a mim, né? Primeiro a errar fui eu, a não lembrar fui eu. Já aquele jornalista é a pessoa que maior entendia a doutrina espírita, segundo Emmanuel. Mas ele é falecido desde 1979. Eu vou me lembrar do nome dele daqui a pouco, espero. Então, vamos voltar para cá, onde a gente viu que Jesus queria tocar em todas aquelas pessoas. Quem tinha convidado Jesus era um fariseu famoso. Vocês querem ver? Aqui no capítulo 14 de Lucas, mostra aqui, entretanto, não, isso eu vou deixar, vou só ver, eu podia falar de mais uma aqui, vou ver essa outra passagem aqui. Não, tem que falar na outra. Estando Jesus num sábado, em casa de um dos mais notáveis fariseus para tomar a refeição, Jesus aceitava qualquer convite. Podia ser da pessoa mais simples, é o que ele mais gostava até, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, com posição social mais elevada, ele ia, porque era a oportunidade que ele tinha de ensinar a lei divina, o que eram as leis divinas, né? Então ele foi convidado para a casa de um fariseu, que era um dos mais notáveis para tomar uma refeição. Apareceu diante dele um homem hidrópico. Perguntou Jesus aos doutores da lei e aos fariseus: é lícito curar em dia de sábado? Eles, porém, permaneceram calados, espertamente ficaram calados. Então tomou Jesus o homem, curou e mandou embora. Em seguida disse-lhes: se há algum de vós cair no poço um jumento da sua propriedade, ou um boi, você não vai tirá-lo logo de lá, em dia de sábado? Ninguém respondeu nada mais uma vez, porque alguém ia perder uma propriedade naquela época valiosíssima, porque o povo tinha o quê? Tinha um boi, tinha um judeu, tinha dois jumentos, tinham 3 cavalos, no máximo. O pessoal era pobre mesmo. Ia correndo tirar do poço o animal da sua
propriedade que caiu ali dentro. Então, por que eu não vou curar num dia de sábado um homem que estava com hidroxia? Então, eu quis mostrar para vocês aqui que ele estava, primeiro, num sábado, e diziam que era proibido. Segundo, na casa de um dos mais notáveis fariseus. Aí vem aqui o outro. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores convidado por alguém a uma festa nupcial, não ocupes o primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa de mais consideração do que tu tenha sido convidado. E entrando no salão, teu hospedeiro te diga, cede este lugar para ele. E tu, cheio de vergonha, deverias ocupar o último lugar. Não. Quando fores convidado, humildemente, vai tomar uma posição lá atrás, no último lugar. Se então vier o teu hospedeiro e te disser, amigo, passa mais para cima, mais para frente, será isto uma honra para ti. Naquela época, né? Aos olhos de todos os companheiros de mesa. Porque todo que se exalta será humilhado. E todo que se humilha será exaltado. Então Jesus estava mostrando que só se pode entrar no reino de Deus, o que é isso? Compreender as leis divinas, sendo amoroso, praticando a caridade e sendo humilde. Porque caridade só pode ser junto com a humildade, não há como separar, né? Se alguém, numa ocasião de Natal, numa ocasião de uma enchente, um desabamento, a prefeitura da cidade X manda entregar lá umas cestas básicas, aí vai aquele funcionário entregar, aí tem que subir o morro, um lama, ele chega lá em cima mais sujo do que quem estava morando na casa. E aí, chateado, porque, poxa, vou ter que subir aqui, estou cheio completamente. Aí ele chega lá e joga aquela, vamos supor, joga aquela cesta assim, em cima lá do sofá da moça, da senhora. Isso é caridade? Mas ele estava prestando o serviço dele, ele tinha que fazer, ele foi obrigado. Ele estava ali muito chateado porque teve que subir o morro carregando peso, etc. E tal. Agora, quando você chega, aí vai na casa da pessoa e sente o ambiente, sente que aquela pessoa está precisando, você entrega aquilo com carinho, com amor, com humildade. E ela recebe aquele alimento muito melhor, ele vai ser muito mais útil ao organismo dela e da família dela, do que se você tivesse comprado no supermercado, ou a pessoa tivesse chegado lá e jogado lá no chão, lá em cima do sofá da sala dela. Então a caridade sempre é com humildade. E Jesus está falando aqui da humildade. Então agora a gente volta para o texto de hoje, onde ele falou, como nós vimos, que quando alguém desce aqueles homens importantes, orgulhosos, cheios de bens, alguma ceia, não chames teus amigos, teus irmãos, teus parentes, teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, aleijados, coxos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir. Você acha que Jesus ia chegar para algum de nós, para algum habitante da terra, olha, não convida teus parentes, não. Se fosse do coração de Jesus, não. Convida teus parentes, teus amigos sinceros, queridos, que já te beneficiaram aqui, não. Convida o pessoal aí da rua. Olha, certamente, vários desse pessoal da rua, como eu estou citando aqui, pessoas boas, pessoas humildes, que sofrem
mas não tem raiva nem inveja. Porque muitas pessoas são ajudadas por outras pessoas, pela casa espírita, e elas não estão muito satisfeitas de estar ali recebendo aquilo, não. Não quando estão junto da gente, mas depois, quando vão embora, vão conversar com os maridos que muitas vezes não vêm nas reuniões de assistência social, vêm as mulheres, vêm as crianças, alguns homens, mas a maioria não vem, pelo menos lá em Mendes é assim. Não vinham mesmo, ficavam em casa. 3 ou 4 ficavam na praça, pracinha que tem em frente. Estavam ali sentados, contando piada, sei lá o quê, mas não entravam para ouvir o Evangelho, para ouvir a doutrina espírita. Mas a nossa parte, espíritas, cristãos, ele tem que fazer. Então, davam o alimento para a mulher e ele levarem para a família. Agora, o posicionamento deles, o sentimento deles, é um problema deles. O nosso é fazer o bem, é praticar a caridade. E o amor, a caridade, melhor dizendo, a caridade é o amor transformado em movimento, em ação, em atitude. Amor, todo mundo fala no amor. Agora, ninguém pode definir o que é amor, porque você não vê, você não define, mas a caridade você vê. Está sendo feito. Você está dando roupa, alimento, remédio, você está ouvindo o problema que a pessoa precisa colocar para fora, para ser consolada, para ser orientada. Então, isso é caridade. Não é só também dar coisas materiais, não. Então, quando Jesus falou aqui, não convida os teus amigos, teus parentes, ele está fazendo porque Jesus tinha um método de agir. Quando era para os pobres, ele falava com eles no sentido de fortalecer-lhes o ânimo, para que eles continuassem a enfrentar as dificuldades daquela expiação que eles estavam passando. Uma prova, às vezes, na maioria, é expiação mesmo, porque na Terra nós somos todos imperfeitos. Naquela época éramos mais ainda. Então, para que eles tivessem ânimo de fortalecer-se, de seguir adiante, a lei divina passada por Jesus levantava o ânimo deles, dava esperança a eles, esperança até para o dia que eles desencarnassem. Porque também o Evangelho explica, se você tiver ódio de alguém, não vamos falar por causa da hora, senão ela tem a oportunidade de a gente sentir muito Jesus falando essas coisas. Você tiver ódio de alguém, tiver inveja de alguém, você está estagnando, meus irmãos. Porque o seu íntimo é amor. Porque Kardec perguntou aos espíritos, onde está a lei divina? O que eles disseram? Está no vosso íntimo, na vossa consciência. Jesus já tinha dito antes, de outra forma. Quer ver como você já leu isso, eu tenho certeza? O reino de Deus está, ela tenho certeza que vocês sabem, dentro de vós. A tradução melhor não é nem dentro de vós, do grego é em vós, que quer dizer rigorosamente a mesma coisa. O reino de Deus, quer dizer, o estado de perfeição máxima, de equilíbrio, de sinceridade, de bondade, o reino de Deus está em vós. A gente não fala dentro de vós, primeiro porque a tradução melhor é em vós mesmo. E segundo, que parece que está dentro de alguma coisa, como você pega uma caixa de sapato e bota um sapato ou uma outra coisa dentro e fecha. Não está dentro de nós, está em nós. É o caso das incorporações, mediunicamente falando, sessão mediúnica. Houve uma incorporação. Aí as pessoas que não estão acostumadas, você conversando aí fora com ela, incorporou. Então o Espírito entrou dentro de você e disse que estava sofrendo. Ele disse que ele está passando por isso, por aquilo, ou que ele está com ódio de não sei o quê. Ele não está dentro do médium. É uma sintonia do perispírito desse espírito, obsessor ou sofredor,
com o perispírito do médium, que está trabalhando na sessão meiúca. É uma sintonia perispiritual, mental, energética, e não ele entrar dentro do médium. Tá? Isso não existe. Era antigamente, né, que a gente não estudava, como a gente estuda nas casas espíritas hoje. Então, Jesus está aqui falando, chamando a atenção para a humildade paralelamente à caridade. E com os pobres, ele usava essa maneira que eu falei. Ele levantava o ânimo dessas pessoas. Ele fazia com que eles se sentissem, Deus está olhando por mim. Através do plano espiritual, né? Claro. Mas está mesmo, né? A gente sabe, né? Imaginam nós humanos, nessa era de mudança, nesse momento de uma mudança de uma era para outra, uma era de regeneração, se nós não tivéssemos o amparo do mundo espiritual superior, de Jesus, de Deus, como seria a nossa vida aqui no plano terrestre? Então Deus em todo momento está nos ajudando. Então o pobre, ele se sente amparado, porque alguém falou com ele em primeiro lugar, e falou coisas boas, e disse que ele valia tanto quanto aquele que tinha muito dinheiro, porque no passado eles viam o valor da criatura pelo dinheiro que tinha. Ainda hoje ainda há quem faça isso, mas não é mais uma grande maioria, eu creio que não. Né? Não é pelo quantidade de dinheiro ou de bens que a pessoa possui que ela é grandiosa, mas a sociedade antigamente via dessa forma. Então, quando eles, com os pobres, ele levantou o ânimo. Quando ele é para os ricos, fariseus, escribas, etc., ele chocava, colocava ideias, estremecia aquele pessoal todo que só pensava na matéria. Por isso que ele falou lá antes no Sermão do Monte: não amontoeis tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói e a ferrugem corrói, mas amontoai tesouros no céu. E em uma religião do passado explicava que o tesouro do céu era isso, era esse, eram esses. Foi preciso a doutrina chegar. Foi preciso Jesus, através dos bons espíritos de Kardec encarnado e outros, ter trazido esse conhecimento. As virtudes do céu, os tesouros do céu, eram as virtudes. O que quer dizer virtude, gente? É poder, virtude é poder. Você ser bom, você tem um poder. Você ser honesto, você ser sincero, justo. Olha a justiça, que coisa difícil na terra. Nos mínimos detalhes da vida. Amontoar tesouros no céu. As virtudes que você pode amontoar no seu interior, que o reino de Deus está em vós. Ninguém rouba. Não há animal que destrua, não há ferrugem que corroa. Então ele trazia para os ricos esse choque, para balançar o que eles davam valor. O dinheiro, a posição. Então, não convida os ricos, não. Porque eles vão te pagar na mesma moeda, você vai achar que está tudo bem. Convida os que estão sofrendo. Convida aqueles que têm pouco ou não têm quase nada mesmo. Aí vai para outra passagem, que diz ali, quando você for num banquete, não vem para o primeiro lugar para ficar na aparência de todo mundo, na vista de todo mundo. Senta lá no meio, lá atrás, como ele disse aqui, lá em qualquer lugar. Se o dono da casa quiser te convidar, porque gosta de você, alguma razão, te convidar para vir para frente, que era uma grande honra naquela época, sentar perto do rei, né? Perto do dono do local, né? Então, aí ele vai te chamar, você vem. Aí todo mundo vai ficar te olhando, tal, porque é o que acontecia. Então ele chocava os bem posicionados. E essa palavra rico também, ela hoje, com a continuidade dos estudos, ela é um pouco inadequada. Porque tem muito rico, que são pessoas de bem, são pessoas boas.
Eu costumo citar aquele grande empresário de São Paulo, hoje falecido, alguns anos atrás, Hermílio de Moraes. Ele tinha aquelas empresas de cimento, não sei o que, ele alimentava milhares de pessoas, porque os seus funcionários já eram assim milhares. E as famílias desse pessoal todo? E o que ele fazia? Ele se tornou espírita, mas ele não ficava falando, não. Aquela entidade lá de São Paulo, Casas Espíritas, André Luiz, para as crianças e mesmo adultos com problemas diversos de saúde, como a APAI faz aquele serviço maravilhoso da APAI, né? Ele aparelhou aquela casa toda com o que há de mais moderno. E ele vivia trocando lá o maquinário, né? Tudo que... Ele tinha dinheiro demais. Mas ele empregava a riqueza que o mundo espiritual deixou na mão dele como um dos talentos que aqui na nossa doutrina fala. Que nós podemos ter recebido o plano espiritual superior antes de reencarnar, talentos que têm que ser colocados em movimento, em ação. Um deles é a riqueza. Então, você é cheio de dinheiro, você pode não fazer o mal, pode fazer alguma coisinha aqui ou ali, ajudar uma coisinha ou outra. Poxa, com tudo isso que você recebeu, isso é um empréstimo. Você pode perder isso pela morte física a qualquer momento, falecer cedo, no meio do caminho. E a mediunidade? É outro talento. Diz a doutrina espírita que nós podemos perder a nossa mediunidade. Aqueles que trabalham como médiuns nas casas espíritas, até fora dela, né? Mas vamos nos restringir aqui. Se começar a errar, usando a sua mediunidade de forma equivocada, você pode ir perdendo a sua mediunidade. Eu conheço pelo menos um caso. Eu posso citar na periferia, claro que a gente não cita integralmente. Essa pessoa trabalhava, tinha uma mediunidade estupenda, ela trabalhava inclusive com o Dr. Bezerra de Menezes, Dionísio. E através dele, como instrumento, o Dr. Bezerra de Menezes curou muita gente. Vinha de fora para Niterói, onde era esse centro. Eu morava no Rio, mas nós saímos, tínhamos um grupo do trabalho, a gente saía do trabalho, pegava as barcas, ia lá para Niterói, numa certa época, num certo período de uns 10 anos, mais ou menos. E assistimos muita gente vindo de Brasília, vindo de outros lugares do interior do país, para serem tratados ali, não só espiritualmente, mediunicamente, como de saúde. O Dr. Bezerra curou muita gente através dele. Mas com o tempo, esse irmão começou a pisar na bola. Começou a fazer o que não devia fazer. A gente aí vai deixar de lado o que é, mas basta vocês saberem. Está pisando na bola. O que aconteceu? Começaram a haver tratamentos que não davam certo. E eu nunca tinha visto lá um que não desse certo. Então, fulano ficou curado. Ciclano ficou curado. Pô, eu trouxe lá meu pai, ele ficou curado. Daqui a pouco, um não ficava. Curou, aquele outro não ficava também. Sabe o que era isso? O Dr. Bezerra começando a se afastar dele. Porque ele não estava sendo digno de ser um instrumento dele, Dr. Bezerra. Um instrumento espírita. O Dr. Bezerra não pode utilizar um médico que faz, não é o caso dele não, que faz um trabalho chamado macumba aí, né, de feitiçaria, não sei o que. Vai utilizar um médium desse? Não vai. Porque essa pessoa está associada a espíritos desse nível, desse pensamento. O Dr. Bezerra não pode mais trabalhar com uma pessoa dessa. E aí ele foi curando cada vez menos, até que não estava curando mais ninguém, né? E um pouco antes disso, eu, amigo de vocês aqui, percebeu a coisa, eu, saí de lá. Vamos procurar outro caminho. E aí retornamos à Casa Espírita no Rio e continuamos o nosso trabalho de aprendizado, né? Então, é realmente o problema da riqueza que Jesus estava tocando, de chacoalhar os ricos naquela época, porque eles eram muito vaidosos.
muito orgulhosos, não praticavam a caridade mesmo. Lembra do capítulo 16 de Lucas? Aquele mendigo que ficava na porta do mal rico, como é chamado. O rico dava banquete e não convidava ninguém, pobre, evidentemente, e os restos das migalhas ele não doava para o mendigo que estava lá na porta dele. As pernas cheias de feridas, os cães iam lamber as pernas, as feridas dele. E ele nunca deu um resto de comida, um prato lá para aquele irmão. Que homem era esse? Quando ele desencarnou, foi para um grau inferior. Quando o mendigo desencarnou, que chamava Lázaro também, foi para o plano espiritual, superior, o astral, o umbral superior. Nosso lar estava junto com espíritos de luz quando, na parábola, o mau rico, Senhor, Abraão, pai da raça, né? Abraão, manda Lázaro vir até aqui, mitigar o meu sofrimento, fazer o meu pensamento diminuir, porque eu estou sentindo muito mal. Aí o espírito de luz falou, não posso mandar Lázaro ir, porque você teve tudo na terra, você pôde fazer o que você quis na terra. Agora, o Lázaro não, ele sofreu o tempo inteiro, e sofreu com humildade, não teve ódio de você e de ninguém, não teve inveja de você e de ninguém. Por isso, ele era um mendigo e está aqui no plano espiritual superior. Então essas parábolas, Jesus chocalhava o pessoal de dinheiro, de posição social, né? Quando ele falou nesse aqui, não preciso ler. Ele falou assim, você, quando convidar, não convida mais os teus parentes, porque eles vão te pagar a mesma moeda, está tudo bem, mas você convida quem está precisando. Porque o banquete, na verdade, ali, não era físico, não. Jesus estava falando por parábolas, mas ele estava falando espiritualmente. Quando você der um banquete, uma ceia, e a ceia naquela ocasião demorava um bocado, eles conversavam muito antes, durante e depois da ceia. E ali Jesus passava a doutrina, tanto que Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos, todo mundo que conhece a história do Zaqueu, foi tocado no coração, no meio do banquete, e disse que a partir daquele momento ele nunca mais defraudaria ninguém, não cobraria mais nada de ninguém. E aqueles a quem ele tinha cobrado a mais, ele iria pagar 4 vezes mais. E a partir daquele momento ele se tornou um seguidor do Cristo. Era aquele baixinho que vocês já devem ter ouvido falar aí no Evangelho, Zaqueu, que correu para ver Jesus, subiu numa árvore para ver Jesus passando. Era um publicano, coletor de impostos. Despertou-se num banquete que ele deu na casa dele. Então ele falou para esses outros aqui, que convidavam para a casa dele. Vem para o último, senta lá no último lugar, não vem aqui para frente não. Convida aqueles que estão precisando de se alimentar, mas não é o alimento da comida não. Essa reunião aqui, o nosso banquete que nós estamos fazendo aqui, a nossa ceia que nós estamos nos alimentando espiritualmente. Felizmente, cada um de nós aqui veio da sua casa e vai retornar daqui a pouco para lá, onde havia e onde há alimentos, onde há vestimenta, onde há um teto verdadeiro. Então, chama aquele que está precisando de se alimentar espiritualmente, que às vezes não tem um teto, nem o teto ele não tem, a roupa é rasgada. Antigamente, era uma túnica e uma capa. A capa era a capa do frio, ele andava durante o dia com aquela capa, à noite era o cobertor deles, de muita gente que tinha casa. Imagina os mais pobres. Aquela capa era o cobertor do pessoal. Convida esses que não têm como te retribuir, porque eles ainda são pobres, são estropiados, são capengas, não enxergam.
mas espiritualmente eles podem ser, ou vir a ser, mais evoluídos do que nós. Essa é que é a beleza da doutrina do Cristo, que representou para nós aqui na Terra as leis divinas. A lei divina é perfeita, pessoal. Quando manda orar, é para entrar em contato com eles. Como a gente não consegue contato com Deus, contato com Jesus diretamente, porque ainda somos pequenos, com o plano espiritual do bem, os bons espíritos, como Kardec colocou no livro dos Espíritos, né, os bons espíritos, a gente consegue. Os nossos protetores são de vários níveis, espíritos familiares, espíritos amigos, familiares, o anjo, o famoso anjo da guarda, não é o que a gente aprendeu quando criancinha, teu anjo da guarda sempre junto de você, tá? Quem está são os protetores, os amigos espirituais. O anjo da guarda é muito mais evoluído que cada um de nós. E ele só vem para perto da gente uma necessidade muito grande, que a gente peça o que ele sinta, ele mesmo venha mais para perto da gente. Esse aqui é o anjo da guarda. Não é aquele anjinho que está na sua orelha do lado direito, enquanto da esquerda tem o mal, né? O anjo que quer que o espírito quer que você se dane e tal. Não, esse anjo da guarda, na doutrina espírita, em outros lugares, é aquele que é responsável pela sua encarnação, presente. Talvez fosse o Emmanuel, o anjo da guarda de Chico Xavier, porque ele era responsável pela missão de Chico Xavier, que se espalhou pelo mundo inteiro. Seus livros hoje são traduzidos para muitas línguas, até para aquela língua universal que existe, criada por Zamenhof, né, se não me engano. Né? Esse é um trabalhador de um nível quase que insuperável para os padrões da Terra. Chico Xavier. Alguns dizem que ele é reencarnação de Allan Kardec. Pode ser. No meio espírita há uma dúvida. Será que foi Chico Xavier? Será que é o Divaldo Franco? Todos os dois tinham uma grandeza espiritual muito grande. Talvez seja o Chico por uma razão. Ele nasceu em 1910, o Divaldo em 1927, e lá, nas obras de Kardec, as obras dizem que ele reencarnaria no início do século por vir, século XX, século passado, no início, para terminar a sua obra, que ele não pôde terminar, como Kardec não pôde terminar. Então, reencarnaria para terminar a sua obra. Agora eu pergunto, o Divaldo foi excelente, fabuloso, eu defendo muito o Divaldo, porque já foi recentemente e ainda está sendo muito atacado aí, pessoas materialistas, geralmente. Mas o Chico, ele foi mais universalista ainda do que o Divaldo. O que seria do espiritismo no Brasil e no mundo se não fosse Chico Xavier? Quase 500 livros psicografados. Dormir 2 horas, 3 horas por dia. Bomba! Doou-se integralmente ao próprio. Estou deixando bem claro, o Divaldo também fez tudo isso, mas, em princípio, menos do que o Chico. Deixa que o futuro vai dizer para nós se a reencarnação de Allan Kardec é Chico Xavier ou é Divaldo Franco. Isso, no futuro, nós espíritos vamos conhecer. Mas nós podemos comentar. Isso nos instrui, por exemplo, eu acabei de dizer, uma dedicação total de Chico Xavier ao mundo. Ele atendia até gente de fora, que vinha para o Brasil sem cobrar nada. A família dele não cobrava nada. Houve outros casos que família aqui, família ali, acabava recebendo algum valor. Tá? Chico não. Então, meus irmãos, são as duas maneiras que Jesus utilizou. O consolo e o esclarecimento para os pobres. E, para os ricos, o choque, o chacoalhar
fazer ele entender, claro, então eu não sou isso tudo que eu acho que eu sou, que os outros dizem que eu sou, que os rabinos, né, eram os sacerdotes da religião judaica na época, dizem que nós somos, damos uma importância danada. Tem outra passagem aqui antes, o óbolo da viúva. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, tem uma lembrança disso, um pouco mais, o outro um pouco menos, mas tem. Jesus estava lá no templo, lá na sinagoga, com os discípulos, perto do gasofilácio. O gasofilácio era o lugar onde se davam os donativos, colocavam as moedas na época. E ela, se não me engano, era de pedra, podia ser de mármore, ou de granito, alguma pedra, né? E quando alguém botava ali um donativo, aquilo fazia um barulhão. Então os fariseus chegavam ali, tiravam aquela bolsinha da época e jogava cheio de moedas ali, só que fazia um barulhão, aquela moeda correndo em cima do gasofilácio. Era assim mesmo, era assim mesmo. Aí todo mundo lá, quem está aqui, né, todo mundo olhando lá para trás, e a Consuelo que está chegando ali, está jogando aí um bocado de moeda lá. A Consuelo, chamei de Consuelo. Cleonice. O Cleonice chegava lá e jogava aquelas moedas. Está vendo? Você já frequentava templo religioso. Brincadeira, minha amiga. Então, aquilo fazia um barulhão e todo mundo olhava para trás. Ih, é o fariseu fulano e tal, olha como ele é bom, como ele está fazendo caridade. Nem sabia quem era a pessoa que ia utilizar aquele dinheiro, se é que eles iam dar aquele dinheiro para os pobres, né? Mas ali tinha uma viúva que não tinha nada, e naquela época não tinha seguro, não tinha pensão alimentar, não tinha lei nenhuma nesse sentido. As viúvas ficavam abandonadas, muitas morriam logo depois, cedo, de doença, etc. Ela deu 2 óbolos, 2 moedinhas mínimas, que é o que ela tinha. Então Jesus se virou para os apóstolos e falou: ela voltou para casa justificada. Porque enquanto os fariseus deram do que lhe tinha em excesso, do que não lhes faltava nada, não podia dar um saco de moeda ali, e eram vários que faziam isso, então não teve valor nenhum, porque ele não fez por amor, ele fez por ostentação. E recebeu o aplauso do povo que estava ali. Todo mundo virou para trás: olha o fulano, como ele é bom, olha o fariseu, fulano de tal. Já ganhou o aplauso. Mas não dinamizou o amor que estava no íntimo dele. Mas ela deu do que lhe faltava. Mas ela deu. E deu de coração, achando que estava fazendo bem. Ela voltou para casa justificada, com as palavras de Jesus. E eles não. Cabe a nós entender, mais uma vez falando da humildade, está vendo? Os fariseus com a vaidade e a viúva com a humildade dela. Cabe a cada um de nós aqui presente e os ausentes, essa é uma mensagem de Jesus foi para o povo, integralmente, olhar para si, como é que nós estamos nos desenvolvendo, o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós estamos realmente ouvindo o que alguém precisa falar para nós, ou a gente está sempre com pressa? Hoje eu estou atrasado para ir para a escola, para ir para o trabalho. Hoje tem um jogo que eu não posso perder, eu não posso perder o capítulo da novela, é o último. Como é que eu vou ficar dando um papo aqui na rua? Esse papo você pararia e conversaria com a pessoa, pode ter salvado a vida da pessoa. Eu teria como contar para vocês mais de um caso. Um dos casos, a pessoa, quando terminou a conversa, esse senhor se voltou para essa senhora e disse assim: fulana, você não sabe o bem que você me fez. Foram 20 minutos de conversa no meio da praça principal da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Você não sabe o bem que você me fez conversando comigo. Porque eu ia sair daqui e ia me suicidar. Aí quem ficou meio espantado foi ela.
Ela me contou isso, né? E eu sei que essa pessoa tem um máximo considerada por mim, um ponto máximo, um espírito realmente de escola, né? E ela me contou isso décadas depois. E esse senhor, animado ali naquele momento, o plano espiritual protetor dele e dela chegaram ali. E fizeram uma verdadeira desobsessão ali em plena praça pública. Porque ela tinha esse dom, ela levantava a moral de pessoas com quem ela conversava. Era um dos dons dela, das faculdades dela. Ele foi, alugou a sala da frente da casa deles, um consultório dentário, foi ser gerente de um banco que não existe mais, era o Banco Nacional de Minas Gerais, depois se transformou em Banco Nacional e hoje acabou. Foi um grande gerente lá naquela época e voltou a ter uma vida classe média, normal, feliz, esposa, 3 filhos, pessoas magníficas. Então, se não tivesse parado para conversar com ele 20 minutos, ele teria se suicidado. Kardec conta uma história dessa no livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, ou então no livro dos Médiuns, vocês podem ver. Alguém deixou um livro dos Espíritos na margem do Rio Sena. Uma pessoa estava lá desesperada, foi andando, de repente ela viu o livro ali. Pegou o livro, valeu? Lê essa parte aí. Estimula todo mundo, cada um de nós. Pegou o livro dos Espíritos e leu. Devia ser a primeira edição. Ele leu, parece que não demorou tanto tempo. A primeira edição do livro dos Espíritos foram só 500 perguntas. A segunda em diante, o que foram 1019, se não me engano, né? Por aí. Leu aquilo. Aí ele voltou, perdeu. Um espiritual amigo dele, tudo junto dele. Fez ele ir por aquele caminho, provavelmente. Olha para cá, o doutorado está lá. Olha para cá, estava ali o livro. No banco, no muro, ele pegou o livro. Foi para casa e leu. O que ele fez? Ficou com o livro? Não. Ele voltou, botou no mesmo lugar lá na área do Rio. Sena, né? Sena, né? Que a gente fala. Outras pessoas terem a oportunidade de pegar e se beneficiarem do conteúdo do livro do Espírito. Então a gente olha se a gente está procurando fazer alguma coisa pelo próximo, do nosso tempo, e não percamos mais tempo, porque não há mais tempo para a mudança de era que está aí chegando. Vocês estão vendo que uma coisa está indo ao encontro da outra. A era nova de regeneração e a antiga, né, de provas de expiação. Está vindo, está vindo. Está espremendo tudo. Então está saindo tudo que não presta para cima. Tudo quanto é maldade, mentira, desonestidade, injustiça, etc. Então, está saindo. A gente vai ficar em que lado? Vamos escolher o trabalho do Cristo? Então vamos ficar sem fazer nada, porque tem quem faça. Está arriscado a ficar aqui na Terra. Ou não, desculpa, a não ficar aqui na Terra. Ser retirado, segundo a doutrina espírita nos explica, né? A doutrina espírita fala isso, não é uma opinião minha ou de alguém, não. Gente, muita paz. Obrigado mesmo por vocês estarem aqui, porque essa casa é maravilhosa. Tá? O que ela tem de pequenininha, ela tem de aconchegante, ela tem de vibracional, ela trabalha pelo próximo. Eu estou acompanhando lá à distância, pelo menos. Estou lá longe vendo o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns todos. Tá bom? Que vocês possam continuar esse trabalho em benefício do próximo. Vocês vão tocar uma música para ele fazer a prece? Então vão tocar uma musiquinha, você faz a prece. Depois eu dou os recados.
tanto tempo atrás, tu disseste também no teu Evangelho, que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, tu ali estarias, protegendo, esclarecendo, consolando. Há muito tempo atrás, tu disseste que quem não seguisse, passando pela porta estreita, seguindo pelo caminho estreito das dificuldades redentoras, não entraria no reino dos céus, não entraria, ou seja, não conscientizaria o reino de Deus. Nós te agradecemos por tanto tempo, por tantas reencarnações que cada um de nós já passou, e em que pôde, pouco a pouco, aprender mais um detalhe da lei divina. Como nós podemos agradecer aos teus trabalhadores, como o Dr. Bezerra de Menezes? Quantas pessoas tiveram o seu corpo físico, ou seja, um instrumento de progresso de cada um ser humano, curado, libertado de enfermidades. Vamos agradecer aos trabalhadores como Vicente de Paulo, com tantos outros que decidiam aqueles que estão sendo presos, influenciados, para não seguirem o caminho do bem e o caminho do mal. Que a tua luz, Senhor, continue amparando Fonte Viva. Continue fortalecendo a todos aqueles que aqui contribuem de uma forma ou de outra para o trabalho do Cristo, para o servir ao próximo. Esta casa bendita tem em seus alicerces sempre a tua luz, a tua paz, refletindo para toda essa população da cidade e até fora dela.